E se eu te dissesse que o amor que você tanto procura nunca esteve nos outros? E se a sua maior ferida emocional for, na verdade, o portal para a sua libertação interior? Hoje, você vai descobrir por que estamos sempre tentando ser amados e como isso está diretamente ligado à ferida paterna que carregamos desde a infância. Mas também vai entender como curar essa dor pode transformar por completo a forma como você se enxerga, se relaciona e vive. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode ser o início do seu despertar. Se isso tocar você, se inscreva. Agora curta e comenta aqui o que você ainda espera que venham te oferecer e que no fundo você mesmo pode se dar. Desde o instante em que chegamos ao mundo, nossa psique começa a se moldar a partir das experiências que vivemos. A figura paterna desempenha um papel crucial nesse processo, influenciando não apenas nossa infância, mas também a forma como nos relacionamos com os outros, especialmente em vínculos amorosos. Embora possamos acreditar que deixamos o passado para trás, o inconsciente continua a manifestar aquilo que ainda não foi curado. O pai representa para a criança não apenas proteção e segurança, mas também estrutura e direção. Ele é a primeira imagem de autoridade, aquela que nos ensina sobre o mundo exterior, sobre aceitação, rejeição, expectativas e sobre como devemos nos comportar para sermos dignos de amor. Mas o que acontece quando essa figura está ausente, distante ou até mesmo se torna prejudicial? Uma parte de nós se fragmenta, criando uma sombra que nos acompanhará até que tenhamos coragem de enfrentá-la. Talvez você nunca tenha tido uma relação próxima com seu pai. Ele pode ter sido frio, indiferente ou excessivamente exigente. Talvez você tenha tentado agradá-lo sem sucesso, sentindo constantemente que nunca era suficiente. Ou, na ausência dele, talvez tenha crescido sem uma referência clara do que significa receber amor e validação por parte de uma figura masculina. Jung nos diria que essas experiências não desaparecem com o tempo. Elas se escondem no inconsciente e se projetam em nossa vida adulta. Se você já se perguntou por que repete certos padrões em seus relacionamentos, por que atrai pessoas que fazem você se sentir ignorado, rejeitado ou nunca bom o bastante, é bem provável que a raiz disso esteja na sua relação com seu pai. Nossa psique, de forma inconsciente, tenta reviver conflitos não resolvidos como uma tentativa de encontrar solução. Em outras palavras, se na infância você buscou a aprovação do seu pai e nunca a obteve, é provável que na vida adulta você procure essa mesma validação em parceiros, chefes ou amigos, recriando vez após vez a mesma ferida emocional. Imagine-se como uma criança pequena que anseia pela atenção e reconhecimento do pai. Você tenta fazer tudo certo, se destacar, ser o melhor, mas o olhar dele nunca chega. Com o tempo, aprende a se contentar com migalhas de afeto, ou começa a acreditar que não merece amor se não fizer algo extraordinário para conquistá-lo. Agora, já adulto, cada vez que você sente que não é suficiente para alguém, seu inconsciente te arrasta de volta àquela mesma sensação vivida na infância. Ele ativa emoções de abandono, rejeição ou desespero. Jung dizia que o inconsciente não se comunica por palavras, mas por símbolos e padrões que se repetem, até que os tornemos conscientes. Se você sente que sempre termina em relações onde precisa provar seu valor, onde dá mais do que recebe, ou onde parece que o outro nunca está realmente presente, é porque sua psique ainda está tentando resolver a ferida original. Não se trata de azar ou coincidência, mas de um chamado para olhar para dentro. A cura da ferida paterna começa com o despertar da consciência. Não podemos transformar aquilo que não reconhecemos. Pergunte-se, qual é a mensagem interna que se repete quando você sente que não é suficiente em um relacionamento?
Onde vem essa voz interior? Qual versão de si mesmo você precisou construir para ser aceito na infância? Quando uma criança não recebe amor incondicional de seu pai, ela aprende a se moldar para sobreviver. Pode se tornar excessivamente preocupada com a aprovação dos outros, ou, ao contrário, se fechar e tornar-se emocionalmente distante. Nenhum desses extremos é saudável. Em ambos os casos, estamos negando nossa essência verdadeira. Jung diria que a chave está em integrar a sombra, ou seja, aceitar que essa ferida vive em nós, mas que ela não define quem somos. A sombra, esse conjunto de partes nossas que reprimimos, exerce influência sobre a nossa vida. E quanto mais a ignoramos, mais poder ela tem sobre nós. No caso da ferida paterna, essa sombra se manifesta em relações onde nos sentimos carentes, onde buscamos em outras pessoas a figura que faltou, apenas para descobrir, no fim, que ninguém pode preencher esse vazio por nós. O amor que nunca recebemos de nosso Pai não será encontrado em outra pessoa, mas sim no nosso próprio processo de cura. Curar a ferida paterna não significa esperar que Ele mude ou que um dia nos ofereça o amor que sempre desejamos. Significa nos reconhecermos como inteiros, completos, independentemente daquilo que tenhamos vivido. Significa entender que nenhuma validação externa é capaz de preencher um vazio interno. É aprender a oferecer a nós mesmos aquilo que nos foi negado durante a infância. E à medida que vamos trabalhando nessa ferida, nossas relações começam a se transformar. Deixamos de buscar figuras que nos lembrem o abandono ou a rejeição. E no lugar disso, passamos a atrair vínculos mais saudáveis e equilibrados. O amor, então, deixa de ser um campo de batalha e sofrimento e se torna um espaço de crescimento mútuo e conexão genuína. Mas esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele exige coragem para enfrentar nossos medos, disposição para sentir aquilo que reprimimos por tanto tempo e força para abandonar a necessidade de sermos alguém diferente e, no lugar disso, aceitarmos quem realmente somos. Se você já se viu preso em ciclos de relacionamentos que te fazem mal, se sente que sempre termina no mesmo ponto, repetindo a mesma história com diferentes rostos, talvez seja a hora de pausar e olhar para dentro. Que parte de você ainda espera ser notada? Que ferida ainda está aberta à espera de ser curada? Jung nos ensinou que o inconsciente é um guia poderoso. Ele nos revela com precisão aquilo que precisamos enxergar para evoluir. Os relacionamentos que escolhemos não são meras coincidências, são espelhos do nosso mundo interior. Se há dor, é porque existe algo dentro de nós que necessita de atenção. Se há um vazio, é porque temos buscado fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Curar a ferida paterna é um caminho de autoconhecimento, de reconciliação com o passado, de abertura para uma nova maneira de amar. Não se trata de apagar o que vivemos, nem de justificar aquilo que nos feriu. Trata-se de integrar essas experiências para que deixem de nos controlar a partir da sombra. O primeiro passo é o reconhecimento. Perceber que aquilo que vivemos nos marcou, sim, mas não determina quem somos. Em seguida vem a autoaceitação. Permitir-se sentir o que foi reprimido e parar de se julgar por isso. Depois chega o momento do perdão. Não necessariamente para o outro, mas para nós mesmos. É esse perdão interno que nos liberta do peso da nossa própria história. A cura não é um destino final, mas um caminho contínuo. E cada passo que damos rumo à nossa essência é também um passo em direção a uma vida mais consciente, mais plena e mais livre. Quando você começa a reconhecer a ferida paterna e percebe como ela moldou sua trajetória, algo dentro de você começa a se transformar. Você já não enxerga suas relações com os mesmos olhos ingênuos de antes.
Começa a identificar padrões, situações que se repetem, emoções que te aprisionam. E entende que tudo isso está conectado a algo muito mais profundo. Mas apenas entender não basta. O verdadeiro desafio é transmutar. O inconsciente é engenhoso. Ele cria mecanismos de defesa para nos proteger da dor. Mas esses mesmos mecanismos também nos mantêm presos. Talvez você tenha crescido acreditando que, para ser amado, precisaria se esforçar mais que os outros, provar seu valor o tempo todo. Talvez tenha aprendido a aceitar migalhas de afeto e se acostumado a não pedir muito porque, na infância, pedir demais significava correr o risco de ser rejeitado. Ou talvez você tenha se tornado alguém que evita a intimidade emocional, alguém que construiu muros ao redor do coração, por medo de que, ao se permitir amar, seja mais uma vez abandonado. Jung nos lembraria: essas reações não são defeitos de personalidade, são respostas inconscientes que desenvolvemos para lidar com feridas antigas. Mas aquilo que um dia nos protegeu, hoje pode estar nos aprisionando. Se não nos tornarmos conscientes desses padrões, vamos repeti-los. Em cada relacionamento, em cada decisão, em cada oportunidade que deixamos escapar por medo de sentir dor novamente. Curar a ferida paterna é olhar para si mesmo com sinceridade. É perguntar: quanto do meu comportamento nos relacionamentos é verdadeiramente meu e quanto é uma tentativa de evitar não ser suficiente? Quanto do que busco em um parceiro é, na verdade, um esforço inconsciente para preencher o vazio deixado pela infância? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo dentro de você desperta. Você passa a perceber que muitas das suas escolhas não foram realmente livres, mas condicionadas pelas experiências do passado. Imagine que sua vida é como um rio que flui. Se há pedras no caminho, a água se desvia, se embaralha, perde força. Mas se você remove essas pedras, a água corre com liberdade e fluidez. O mesmo acontece com a sua energia. Cada ferida não resolvida é como uma pedra no percurso. Não importa o quanto você tente avançar, em algum momento a água encontrará esse obstáculo e o que ainda não foi curado se manifestará em forma de bloqueios, frustrações e relacionamentos que não funcionam. A sombra, esse lado oculto da nossa psique, sempre encontra um modo de se expressar. Pode surgir em forma de atração por pessoas que refletem o abandono, na dificuldade de confiar ou na incapacidade de se entregar plenamente. E o mais irônico é que costumamos atrair exatamente aquilo que mais nos fere. Se, na infância, nos sentimos ignorados, tendemos a buscar, de forma inconsciente, pessoas que nos façam reviver essa dor. Não porque queremos sofrer, mas porque o inconsciente tenta reviver a ferida como uma tentativa de curá-la. No entanto, ao invés de cura, caímos em um ciclo repetitivo de sofrimento. O inconsciente não deseja nos punir. Ele apenas busca nos mostrar o que precisamos enxergar. Mas, se continuamos reagindo da mesma forma, se seguimos esperando que alguém venha nos salvar, nos validar, nos oferecer aquilo que nunca tivemos, ficamos presos no mesmo padrão. Repetidamente, a única saída real é a transformação interna. Curar a ferida paterna não significa confrontar seu pai ou esperar que ele mude. Significa assumir o controle da sua própria vida, decidir que não vai mais buscar nos outros aquilo que pode oferecer a si mesmo. É reconhecer que, embora a ausência ou a frieza do seu pai tenham deixado marcas profundas, você não está condenado a viver sob essa sombra para sempre. Quando você começa a cuidar de si, da sua autoestima, do seu valor, da sua capacidade de se amar sem condições, algo muda do lado de fora. Você já não atrai mais as mesmas pessoas, não repete os mesmos ciclos. Já não precisa que alguém te valide, porque aprendeu a se validar.
As relações se tornam mais autênticas, mais livres, menos baseadas na necessidade e mais sustentadas pela escolha consciente. Mas esse processo não é imediato, nem segue uma linha reta. Haverá momentos em que você se sentirá forte, livre, desperto, e outros em que parecerá ter regredido, onde a antiga dor ressurge e você sente o impulso de voltar aos velhos padrões, de buscar nos outros o que sabe que só pode encontrar em si. Não se culpe por esses momentos. Eles também fazem parte do processo. Cada vez que você se torna consciente do que está acontecendo, você dá mais um passo em direção à cura. Jung falava da individuação como o caminho de se tornar quem realmente somos. Além das máscaras, além das feridas, esse caminho de individuação envolve reconhecer a influência da ferida paterna, mas não a partir de um lugar de vitimização, e sim da responsabilidade. A grande pergunta é: o que você vai fazer com o que viveu? Vai permitir que isso defina o restante da sua vida? Ou vai transformar tudo isso em um trampolim para se tornar uma versão mais consciente e liberta de si mesmo? Curar não significa apagar, nem minimizar o que aconteceu. Significa dar um novo sentido à sua história. É entender que seu valor não depende da aprovação de ninguém, que você não precisa provar nada para ser digno de amor, que é possível criar relações baseadas em escolha e não em carência. Se você sente que ainda carrega essa ferida, se reconhece em sua vida padrões que se repetem sem uma causa clara, então é hora de parar. Você não pode mudar o que não vê, não pode curar o que não reconhece. Dê a si mesmo a permissão de olhar para dentro. Pergunte-se: que parte de mim ainda espera ser amada? Que parte de mim precisa ser ouvida? Jung nos deixou um legado valioso: o conhecimento de que tudo o que precisamos já está dentro de nós. Mas acessar esse conhecimento exige coragem, exige deixar para trás a história que nos contaram sobre quem somos e começar, finalmente, a escrever a nossa própria. Quando você começa a se aprofundar na ferida paterna, percebe que ela não afetou apenas suas relações amorosas, mas também a forma como você enxerga a si mesmo. Muitas das crenças que você carrega sobre seu próprio valor, sobre o que merece ou não, sobre o quanto é digno de amor e reconhecimento, tem origem nessa primeira experiência com a figura paterna. Jung nos ensinou que a psique humana é formada por diferentes partes, algumas das quais permanecem na sombra, aguardando serem reconhecidas. E uma dessas partes é a criança ferida que todos carregamos dentro de nós. Essa criança ainda deseja ser vista, ainda espera que alguém lhe diga que ela é suficiente, que não precisa fazer nada para merecer amor. Mas, se você nunca tomar consciência da existência dela, essa criança continuará buscando essa validação fora. Repetirá os mesmos padrões, atrairá as mesmas experiências, cairá nas mesmas armadilhas emocionais. E não por desejar sofrer, mas porque não conhece outro modo de viver. O problema é que, enquanto você continuar buscando a figura paterna em outras pessoas, continuará encontrando versões distorcidas dela. Continuará atraindo parceiros que refletem sua ausência, sua frieza ou sua exigência. Continuará perseguindo a validação que nunca conseguiu, esperando que alguém preencha esse vazio. Mas o vazio não se preenche com o outro. Ele se preenche com conexão interior. Curar significa parar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. É deixar de esperar que alguém te ofereça o amor que nunca recebeu e, no lugar disso, começar a oferecê-lo a si mesmo. É aprender a reconhecer o próprio valor sem depender da aprovação de ninguém. Jung nos mostrou que o processo de individuação é a jornada de integrar todas as partes do nosso ser, inclusive aquelas que ignoramos ou rejeitamos.
E a criança ferida é uma dessas partes. Olhe para ela por um instante. Aquela criança que você foi, que tentou ser forte, que fez o que pôde para se encaixar, que buscou o olhar do pai sem encontrá-lo. Olhe para ela com compaixão, não com pena. Porque essa criança não precisa da sua pena. Ela precisa do seu acolhimento. Precisa ouvir que não está mais sozinha. Que agora você está aqui para cuidar dela. Quando você começa a curar essa ferida, sua energia se transforma. Você deixa de se relacionar a partir da carência, da urgência de ser escolhido, do medo do abandono. Passa a se relacionar a partir da plenitude, da autoconfiança, do amor próprio. E isso muda tudo. As pessoas que antes te atraíam, as relações que pareciam inevitáveis, perdem o poder sobre você. Você para de se envolver com o que não te nutre, deixa de se contentar com migalhas de afeto, porque finalmente entende que não precisa implorar por aquilo que já é seu por direito. Mas a jornada da cura não é linear. Haverá dias em que você se sentirá forte, consciente, livre, e outros em que a velha dor se reabrirá, em que o impulso de repetir padrões voltará, em que você sentirá vontade de buscar, mais uma vez nos outros, aquilo que sabe que só pode encontrar em si. Não se culpe por esses momentos. Eles fazem parte do processo. Cada vez que você se torna consciente do que está acontecendo, você dá mais um passo em direção à cura. Jung nos ensinaria que a integração da sombra não é um evento único. É um trabalho contínuo, um ato de coragem, um compromisso consigo mesmo. Mas a cada vez que você se escolhe, que decide não repetir os velhos padrões, que se permite sentir sem reagir a partir da ferida, você está se libertando. E nesse processo, algo surpreendente começa a emergir. Você descobre que não precisa que o seu pai te ame para se amar. Descobre que não precisa provar nada a ninguém para se sentir digno. Descobre que, embora a ferida tenha existido, ela não define quem você é, nem o que pode criar em sua vida. Então, um dia, você acorda e percebe que algo mudou. As relações já não te machucam da mesma maneira. Os velhos medos perderam a força. As situações que antes te paralisavam já não têm o mesmo impacto. E é aí que você entende que a cura aconteceu. Não porque a ferida desapareceu, mas porque você aprendeu a sustentá-la, sem deixar que ela te controle. O amor que você tanto buscava sempre esteve dentro de você. Só era preciso se lembrar disso. E quando finalmente esse reconhecimento acontece, quando você se torna a fonte da sua própria plenitude, tudo em sua vida começa a entrar em harmonia. As relações se tornam mais autênticas, mais leves, mais amorosas. Não porque alguém te resgatou, mas porque você se salvou. Quando você alcança o ponto em que é capaz de olhar para a sua história sem que ela te aprisione, quando compreende que o que viveu não limita o que ainda pode construir. Algo dentro de você muda de forma definitiva. Você já não é mais refém do passado, não reage automaticamente aos antigos padrões, não busca mais nos outros aquilo que aprendeu a oferecer a si mesmo. É exatamente aí que acontece a verdadeira transformação, quando você deixa de ser o reflexo das suas feridas e se torna o criador consciente da sua própria jornada. Jung nos mostrou que isso é um processo, e quando você se relaciona a partir da plenitude, da consciência, da liberdade de ser quem realmente é, o amor deixa de ser dor e passa a ser expansão. Mas essa verdade não é apenas para você. Há muitas pessoas presas nos mesmos ciclos, sentindo-se incompletas, buscando respostas sem saber que a chave sempre esteve dentro delas. Por isso, se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também possa precisar dela. Você talvez nem imagine o impacto que algumas palavras podem causar na vida de outra pessoa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber,
Qual parte dessa mensagem falou mais forte com você? O que você descobriu sobre si mesmo? Que passo está disposto a dar para iniciar seu próprio processo de cura? Suas palavras podem ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo no próprio caminho. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Aqui, falamos do que realmente importa, do que transforma vidas de dentro para fora. Cada vez que você curte, comenta ou compartilha esse conteúdo, ajuda ele a alcançar mais pessoas. Pessoas que estão buscando sentido, mas ainda não sabem onde encontrar. A jornada de cura é um caminho que não precisa ser solitário. Estamos trilhando isso juntos. Aqui você encontra uma comunidade de almas despertas. Pessoas que, assim como você, estão se questionando, se transformando, buscando viver com mais verdade. E é isso que muda o mundo. O despertar de cada indivíduo. O ato corajoso de escolher viver com autenticidade. O amor que você tanto procurou já está em você. Agora é o momento de se lembrar disso. E, claro, nos vemos no próximo vídeo.